Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a parte de anatomia na nossa disciplina e se nós estivéssemos presencialmente, nós íamos fazer uma prática, que é a prática de cortes feitos à mão. Como nós não estamos presencialmente, eu vou fazer aqui essa prática para que vocês possam sentir como seria se nós estivéssemos no laboratório e também entender como são feitos esses cortes que nós vamos ver as fotos. Então aqui eu tenho um fundo preto e esse fundo é fosco, né, para não fazer brilho aí para vocês. Eu tenho uma placa de PET grande, eu vou colocar aqui um pouco de água destilada e eu vou usar essas giletes comuns que são utilizadas em barbeadores, ó. Elas vêm inteiras, mas eu costumo cortar elas no meio, eu dobro elas assim, ainda na embalagem, e tiro somente uma parte, para a hora que eu for utilizar, como essa aqui, eu não machuque a minha mão, então fica mais difícil para machucar a mão. Eu trouxe aqui, pessoal, um raminho de erva cidreira, tá vendo? A erva cidreira é uma erva fácil de cortar, ela é uma erva que é macia para cortar, então eu vou pegar um pedacinho do caule desse raminho aqui, ó, para fazer os cortes para mostrar para vocês. Então, vamos fazer nossa prática aqui. Então, eu vou molhar, sempre molhar, tá? E quando eu vou fazer um corte anatômico, eu tenho que trazer o pedaço que eu tô trabalhando. Deixa eu cortar aqui essa parte que tá meio áspera aqui, que tá um pedacinho fora. Então, eu tenho que trazer mais ou menos na altura dos meus olhos. Eu não posso fazer isso porque eu tenho a câmera que tá filmando, mas eu tenho que trazer próximos aos meus olhos. A gilete tem que estar na horizontal. Eu encosto essa gilete próxima ao caule e vou cortando devagar, né? Bem devagarzinho, mesmo que eu não consiga cortar o diâmetro todo. Então, eu vou pegar uma gilete nova, essa aqui já está usada, né? Então, ela perdeu um pouco o fio, vou pegar uma gilete nova. Eu vou encostar aqui no caule, ó, e venho segurando firme e arrastando. Esse pedacinho que eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas esse pedacinho já é o suficiente para eu entender a anatomia do caule. Eu não preciso pegar o diâmetro inteiro. Aí eu vou colocar aqui na água, né? E aí eu vou tirando cortes. Quanto mais finos os cortes eu tirar, melhor vai ser para eu fazer essa lâmina. Então vocês percebem que eu tô fazendo cortes transversais do caule da erva doce. Esses cortes depois nós vamos colocar na lâmina e é possível observar sem mesmo ter um corante, mas se fosse o caso, a gente poderia colocar um corante para tecidos vegetais. Olha que interessante. Então, eu tô fazendo esses cortes transversais e vou escolher aquele que ficar mais fino para montar a minha lâmina. Então, o caule da erva doce é um caule que ele é meio ovalado, né? Podem ver aqui, né, que ele é um caule ovalado. Então, eu vou tirar aqui algumas partes, alguns pedacinhos. Como eu falei para vocês, não tem necessidade de sair o diâmetro inteiro dele. E por esse pedacinho, então, eu vou analisar o microscópio. Ah, professora, mas a gente não tem microscópio para olhar aqui nas aulas online. Não temos, mas aí a gente vai olhar caules de outras plantas, onde a gente já tem a fotografia, e vocês vão saber como que foi feito aqueles cortes. Cortes a fresco são feitos dessa maneira. Então, aqui vocês percebem que eu já tenho vários cortezinhos, embora esteja bem clarinho. Quando eu tenho vários cortes, eu vou escolher o corte que tiver mais fino. Geralmente, eu pego com um pincel. Eu não tô com pincel aqui agora, mas eu vou pegar um cortezinho aqui, esse que tá mais fininho. E vou colocar na lâmina para mostrar para vocês como que a gente monta uma lâmina histológica de vegetais, né? Então, deixa eu pegar aqui o corte. Tem que pegar com o dedo mesmo, porque não tem o meu pincelzinho aqui. Pronto, coloquei. Coloquei meu corte na lâmina, eu vou colocar uma gotinha de água e aí eu venho com a lamínula. A lamínula para poder cobrir esse corte, para poder observar no microscópio. Então, só um minutinho aqui que eu vou pegar a lamínula e já volto com vocês. Voltei aqui, agora com a lamínula. A lamínula, ela é uma lâmina bem fininha de vidro, da espessura de um papel. Ela é bem fininha mesmo. E aí, nós colocamos aqui, ó, eu também tenho a ajuda de uma
pipeta de Pasteur, né? Colocar mais água. O pincel, que agora eu encontrei o pincel, né? Ele vai me ajudar a posicionar o corte. Eu venho com a lamínula nesse ângulo de 45 graus, né? Meio deitadinho, não dá pra ver, mas eu tô inclinando ele a 45 graus e deixo a lamínula ir descendo devagarzinho para não ficar bolha no corte, porque senão vai ficar bolha no corte. Feito isso, eu já posso observar esse meu corte no microscópio. Quando eu tenho um microscópio, né? No meu caso aqui em casa eu não tenho microscópio, mas se a gente tivesse lá no nosso laboratório, nós iríamos observar no microscópio um corte transversal, né? Percebam que ele ficou faltando um pedacinho, mas não tem problema. É muito difícil cortar na mão e sair inteiro o diâmetro do caule muito fininho. Então, a gente iria observar dessa forma. Eu gravei aqui para vocês verem como que seria na prática, né? E também a gente vai ter oportunidade em que eu vou mostrar para vocês alguns tipos de técnicas que são realizadas em microscopia para estudo de anatomia vegetal, tipos de corantes, tipos de preparos, né, de lâminas permanentes. Essa aqui é uma lâmina temporária. Depois de olhar, eu vou descartar esse material, né, eu vou descartar o caulezinho e vou lavar a lâmina da lamínula e reutilizar. Mas existem as lâminas permanentes, que são aquelas que eu posso usar durante 5, 10 anos se ela for bem preparada. Então, são técnicas de montar esse material em resina, esse caulezinho eu posso emblocar ele numa resina ou na parafina e cortar num micrótomo, que é próprio para fazer cortes muito, muito finos, que ficam bem mais finos do que esse que eu fiz aqui à mão, tá? Como eu já tenho mais prática, durante, né, muitos anos eu fiz esses tipos de cortes da mão, então com poucas vezes que eu pego o material, eu consigo obter cortes finos. Mas quando a gente vai trabalhar com alunos que não tiveram ainda esse treinamento, geralmente a gente faz muitos, muitos cortes para obter um fino. E isso é normal até a mão calibrar, né? Então é assim que acontece as aulas de prática para fazer cortes anatômicos para olhar materiais a fresco. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não era dessa forma que a gente gostaria, né? Gostaríamos de estar no laboratório, estar presencialmente, mas só para vocês poderem entender como são feitos os cortes que a gente observa depois no álbum didático. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz o corte transversal, mas se eu fosse fazer um corte longitudinal, eu ia pegar o caule e ia cortar nesse sentido, né? E aí, claro que não precisa ser toda essa extensão, pode ser só um pedacinho. E aí eu ia cortar um pedacinho aqui na longitudinal para ver as células que têm um crescimento mais alongado, ia ver xilema e floema. É um pouco mais difícil de cortar do que o corte transversal, mas é possível ser feito à mão também. Eu tô bastante destreinada, porque faz bastante tempo que eu não faço esse tipo de corte. Mas seria mais ou menos assim, a gente tiraria um pedacinho e olharia na lâmina e já seria o suficiente para poder ver os tecidos que têm, né, seus formatos mais alongados, ductos de látex, quando é o caso de algumas plantas que tem. Então, seria o corte longitudinal. Eu posso fazer um corte também paradérmico, quando eu tiro um pedacinho de amostra aqui, ó, bem rente à epiderme, isso é um corte paradérmico. Geralmente a gente faz corte paradérmico mais de folha, para a gente ver a superfície, né, da folha, onde tem os estômatos. Esse tipo de folha aqui, que é a folha do erva doce, ela não é uma folha muito fácil de cortar, nem transversalmente, né, e muito menos um corte paradérmico. Se eu for tirar um corte só da epiderme da folha, eu posso dobrar ela assim no meu dedo e fazer um corte paradérmico bem rente aqui, bem fininho, para tirar uma amostra aqui das células da epiderme. Esse seria um tipo de corte paradérmico de folha. Se eu for fazer um corte transversal da folha, eu vou ter que tirar um pedacinho. Peraí que eu vou afastar aqui a placa de Petri e mostrar para vocês como a gente iria fazer. Então, a gente tiraria um pedacinho dessa folha. E existem várias técnicas para ser feita. Ou a gente faz um sanduíche dessa folha aqui em placas de isopor, em pedacinhos de isopor, e vai cortando assim como eu cortei o caule da erva doce. Ou então a gente pode pegar a medula da embaúba, que a medula da embaúba tem uma textura muito melhor do que o isopor, ela é mais firme e macia. Então, eu posso pegar a medula da embaúba, pôr um pedacinho da folha
e daí vai dar suporte para que eu possa cortar os cortes transversais ou longitudinais da folha, certo? E existe também uma outra técnica, que é quando a gente só quer ver o formato das células da epiderme, que é aquela impressão digital, que a gente fala, impressão no Super Bonder, né? Então, a gente pega aqui uma gotinha de Super Bonder, coloca na lâmina, você pega e pressiona a folha, né? Aqui eu tô pressionando a parte de baixo, que a gente chama de face abaxial, que vocês aprenderam com a professora Karina. Pressiona um pouquinho e quando eu retiro esse pedacinho, naquela gotinha que parece tão pequenininha de Super Bonder, vai estar ali impresso o formato de todas as células da epiderme, tá? Quando tem estômago, a gente vê os estômatos, eu posso fazer tanto com a face abaxial como a face adaxial. Então, é uma maneira de fazer também um tipo de lâmina, né? Só que daí eu não vou estar vendo a folha em si, eu vou estar vendo a impressão que ela deixou naquele Super Bonder que eu vou poder visualizar depois no microscópio. Bem, essas são as técnicas assim mais simples que você pode fazer facilmente no laboratório, tendo poucos materiais, né? E depois, como eu falei, existem outras técnicas que a gente vai conversar mais pra frente, tá bom? Aqui o pincel, né, que eu não tinha, eu não tava com ele no começo da aula, e agora sim, é um pincel número 0 que a gente usa para pescar os cortes, conforme a gente vai cortando e obtendo cortes mais finos. Quanto mais fino o corte for, ele vai abraçando o pincel. No meu caso aqui, meus cortes não saíram tão finos como eu desejei. Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. E aos poucos a gente vai tentando, né, ver como que é a rotina do estudo da anatomia vegetal. Um abraço a todos e até a próxima!